Afinal de contas, muitas pessoas falam assim: tarefa é uma coisa complicada de fazer, é difícil, tem um jeito mais fácil. E agora o que não falta realmente nas redes sociais é um monte de picareta, charlatão oferecendo que você resolva seus problemas de procrastinação, fazendo regulação de hormônios, neurotransmissores de uma forma assim muito simples, né? E isso aí é tão simples que essa turma toda aí é formado com certeza na universidade e mestrado na Merdalândia, que com certeza não tem formação nenhuma. Então, antes de você cair no conto do vigário, é melhor você prestar atenção como funcionam as coisas, como funciona a gestão emocional, e eu tenho autoridade para falar isso, afinal de contas, eu tive que segurar a onda durante muito tempo, na verdade, segurar a onda quase 4 anos, para falar com a autoridade que hoje eu sou formado e sou doutor Marcelo Peruso, formado em biomedicina, em pesquisa e docência em psicobiologia, e todo o meu processo de gestão emocional que foi aprovado nos Estados Unidos, o algoritmo Brain Model Canvas no meu doutorado, eu fiz a validação na minha graduação, e isso ninguém sabe. Obviamente, além de ser validado, tem todo o registro na Biblioteca Nacional. Então, você quer fazer um processo, de fato, de gestão emocional sem picareta, sem o charlatão, sem inventar moda? Hoje você vai aprender. E mais que isso, tudo que eu te ensinar, você vai no chat GPT e pergunta se o que eu te falei é verdade ou não. Ele só vai falar que é verdade, vai falar a fonte, se bobear ainda vai me dar o Marcelo Peruso como fonte. Então, a partir de agora, sejam bem-vindos a quem acredita na ciência, acredita na verdade e acredita efetivamente em um processo de gestão emocional real e sem falcatrua, sem promessas milagrosas, porque eu até vou explicar como que funciona isso e como os picaretas fazem para enganar as pessoas. E é importante você não cair nessa onda aqui, beleza? Então tá bom. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Quando a gente fala de gestão emocional, a gente está falando que, basicamente, todas as nossas tarefas que precisam ser executadas, precisam ser efetivadas, ela tem um cunho emocional. Ela vem das nossas emoções. Professor, não entendi como que pode vir das emoções todas as nossas tarefas que eu tenho que fazer durante o dia a dia. Eu tenho que procrastinar, não consigo fazer as tarefas, fico deixando para mais tarde, eu não consigo. Para tudo aí. Então presta atenção. Primeira coisa é que você tem que entender que se você tem uma tarefa, essa tarefa está registrada na sua memória, a sua memória está te cobrando para fazer essa tarefa. Aonde que ela está registrada? Em uma área fisiológica do teu cérebro chamado hipocampo, onde você registra as suas memórias de longo prazo. Memórias que só são cristalizadas, registradas com aspectos emocionais. Senão ela vai ficar na memória de trabalho. Então, a partir do momento que a informação que você tem que fazer, que você tem que executar, que a tarefa que você tem que fazer, ela está no hipocampo, ela é uma tarefa emocional. E ela só pode ser executada se você gerenciar essas emoções. Tem 2 tipos de pessoas. As pessoas que não entendem nada de gestão das emoções e deixa a Deus dará, e aí vai ver o que acontece, pode usar algum tipo de técnica milagrosa de gestão, de produtividade, de gestão das emoções, ou a pessoa vai ter consciência, e o que eu quero oferecer para vocês, o que eu quero falar para vocês, vai ter consciência de como fazer a gestão emocional. Então, primeira coisa que bota na tua cabeça. Se você tem uma tarefa para fazer, essa tarefa está no teu cérebro ou está no teu computador? Bom, se ele está no teu computador, está na tua lista de tarefa, não vai adiantar muito. Agora, se ele estiver no teu cérebro, ele vai estar em um aspecto extremamente emocional, registrado num aspecto fisiológico, no hipocampo, uma área que a gente chama, de forma tradicional, Paul MacLean, né, saudoso, deu o nome, criou o nome de sistema límbico. Então, a partir do momento que você tem essa emoção, quando você precisa executar, você tem que trazer essa memória, você tem que trazer essa memória para o teu córtex, você tem que trazer essa memória para a tua racionalidade, para a tua consciência e executar. A partir do momento que você executa ou não, você vai reconsolidar essa memória novamente no hipocampo e ela vai ficar lá. E ela vai mudar o status dessa tarefa. Você executou? Não fez? Está lá ainda? Não está? Então é muito importante que você tenha ciência que quando você tem um conjunto de tarefas já pré-estabelecidas, elas estão registradas no hipocampo. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês, eu acho que isso é mais do que importante, é o seguinte. Quando você tem um conjunto de tarefas e você vai colocando, registrando isso no seu hipocampo, na sua mente, em uma área extremamente emocional, se você vai colocando a tarefa e não vai executando, você vai enchendo de tarefa, ao ponto que quando você envia essas tarefas para o consciente fala assim, camarada, eu não consigo executar tudo isso aqui ao mesmo tempo. Isso aqui é muita coisa. E aí vem o negócio da procrastinação. Procrastinação é quando você tem muita coisa para fazer e você não consegue, porque você trouxe a consciência dessas tarefas que estavam lá registradas. O fato é que se você não consegue ter esse domínio, não tem essa gestão, não sabe como fazer essa gestão, aí você vai estar na tal da procrastinação, vai deixar as tarefas para não fazer. Bom, professor, então quer dizer que eu tenho que saber trazer a tarefa correta para o meu consciente
e daí usar um método, obviamente, que eu vou explicar para vocês, que é o Brain Model Canvas, é o método que eu criei. Você acha que conseguir cumprir 500 horas, mais de 1.000 horas de estágio, porque eu não sei fazer gestão de tarefas? Gestão de tarefas do meu estágio, gestão de tarefas do meu trabalho, gestão de tarefas do meu cliente, gestão de tarefas da minha família, gestão de tarefas da minha vida profissional, da minha vida pessoal. É brincadeira. Gestão de tantos aplicativos, tantas soluções no mercado. Como você pode fazer tudo isso, Peruso? Tudo pode fazer tudo sozinho? Não, é que você tem que ter, obviamente, uma lógica. E essa lógica eu aprendi, eu criei o Brain Model Canvas, não só na gestão da produtividade emocional, que eu vou falar para vocês hoje, mas o melhor aplicativo do mundo de predições de algoritmos de criptomoedas, que até hoje é um grande sucesso. Mas na prioridade eu deixei ele parado. Parado? Não. Todos os clientes estão acessando o aplicativo, maravilhoso, dando resultado, só que eu parei de vender. Por quê, Peruso? Porque você tem que ter prioridade na gestão das suas tarefas. Então a primeira coisa que vocês têm que aprender, e isso é importante, você tem que ter um negócio chamado backlog. Backlog no mundo da tecnologia, quando você deixa as tarefas de lado ali, ó, e você sabe o que tem que fazer, mas ela não entrou numa sprint. O que é sprint? A sprint é quando você determina um período bem claro que você tem que realizar aquela tarefa. Então, é muito difícil se você não tiver bem claro qual é o tempo da minha tarefa. Eu já vou dar uma dica e vou explicar para vocês lá no workshop de falar de produtividade emocional, dia 19 de agosto agora. Você tem que ter uma sprint. A sprint tem que ser semanal. Não tem que ser diária, não tem que ser mensal, não tem que ser anual, tem que ser semanal. E quando você terminar essa sprint, você vai ter que ter a tua recompensa, vai ter que ter lá o teu pesadelo, se você não executar a tarefa com qualidade. O fato é que quando você coloca uma tarefa no ciclo emocional para executar, você vai ter que executar. Se você não vai colocar, então vai ficar em backlog, vai ficar lá em banco de tarefas. Então a primeira coisa é que você não sabia, nunca escutou e nunca vai escutar de ninguém. Quando você tem um conjunto de tarefas, se você colocar a tarefa no ciclo emocional, você vai estar comprometido a fazer aquela tarefa naquela sprint. Se você não vai colocar essa tarefa, vai colocar num banco de tarefa. Você vai deixar lá guardadinho, vai colocar no post-it, vai colocar ali no quadro, não tem problema, mas ele não vai ficar enchendo o teu saco no teu hipocampo. Até porque o teu hipocampo sabe que aquela tarefa é no banco de tarefas e não vai ser feito naquela sprint. O fato é que você enfia tudo de uma vez só e depois não consegue fazer. Professor, então quer dizer que eu preciso, acima de tudo, ter uma definição de data de início, meio e fim das sprints, ou seja, onde eu tenho que começar a minha tarefa e terminar a minha tarefa. Sim, se você não tem prazo, o teu cérebro vai falar assim, não tem prazo, então pode ser qualquer dia, pode ser qualquer hora. Já está tudo errado. Não é assim que funciona a brincadeira. Então, você vai ter que determinar uma sprint. Essa tarefa que você vai executar vai colocar no ciclo emocional? Eu vou colocar no ciclo emocional, Peruso. Então coloca, vai estar no teu hipocampo e ele vai cobrar isso de você. Mas não coloca demais, não coloca de menos, coloca o correto. Mas você vai ter que saber fazer a gestão disso. Professor, já deu para entender, então, que eu tenho que, primeiro de tudo, ter bem claro qual é a sprint que eu vou trabalhar, quais são as tarefas que eu vou executar e quais as tarefas que eu vou deixar em backlog. Que backlog é o nome científico aí que a gente dá para a área de tecnologia, método ágil, método Scrum. Para quem não conhece, é bom também conhecer, mas eu vou ensinar para vocês. E você deixa lá no banco de tarefas, na hora apropriada, na hora correta, a hora que determinar uma importância, uma urgência de fato daquela tarefa, aí você vai executar. Professor, eu entendi, mas como que você pode usar isso na prática? Veja, primeira coisa que você tem que fazer, inclusive dia 19 de agosto eu vou o dia inteiro passar todo esse processo para vocês. Na primeira parte desse workshop de produtividade emocional, eu vou ensinar para vocês toda a teoria da gestão emocional, como que você utiliza o Brain Model Canvas. E na parte da tarde eu vou ensinar vocês como vocês vão utilizar a inteligência artificial, utilizando o algoritmo Brain Model Canvas, para você executar as suas tarefas. Professor, é meio difícil isso, é meio complicado. Não tem nada de complicado nisso. Aliás, é bem simples, desde que você entenda algumas coisas importantes. Deixa eu até passar para vocês aqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês, eu coloquei aqui para vocês o ChatGPT. E o ChatGPT tá o seguinte, o ChatGPT que vocês estão vendo, deixa eu ver se eu estou aparecendo aqui na tela para vocês, estou aparecendo, beleza? O ChatGPT que eu estou escrevendo aqui, ó, blá, 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 vou escrever aqui, blá, 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 blá. Então, a maioria de vocês não sabe, nunca ouviram falar e não tem nem ideia. Você pode criar uma inteligência artificial dentro do ChatGPT, já colocando as premissas dos algoritmos que você quer usar no seu dia a dia. Por exemplo, aqui no meu ChatGPT, eu já coloquei todas as premissas do Brain Model Canvas associado à produtividade. Então, o que eu pedi para ele, ele vai criar para mim. Professor, como assim? Não vai criar para você. Você vai dizer, então, crie um plano completo usando o Brain Model Canvas, que é o meu algoritmo, para realizar tarefas para que na minha sprint semanal eu não consuma mais que, 200 gramas de carboidrato por dia. Vamos ver aqui o ChatGPT. Escreve no teu ChatGPT o que ele vai falar e vamos ver no meu aqui, ó. Eu vou dar aqui, ó, play. Vamos dar aqui play no meu. Vamos lá. ChatGPT. Cria um plano. Plano de reduzir consumo, insatisfação. Identificar problemas de saúde e metas pessoais que podem motivar e reduzir consumo. Desejo. Definir metas claras e específicas. Satisfação, frustração, dominância. O quanto você pode dominar. Cavalidade.
Ser gentil e compreensível consigo mesmo. Pesadelo, qual o back-end? Quem vai te dar apoio nisso? Recursos, o que você precisa? Recompensas, conclusão. Ei, porque eu, Marcelo Peruso, não fiquei 4 anos estudando biomedicina, mais de formado em 1992 em tecnologia. Então, quem participar do workshop vai aprender tudo isso. O que eu coloquei ali em nutrição, o que você tiver de problema, o que você tiver de tarefa, você vai colocar ali. Você pode colocar já a tarefa, você já pode colocar a tarefa, ele vai ajustar para você no Bremal do Canvas, ou se você não sabe, ele vai te ensinar. Então, a inteligência artificial, ele vai te ensinar a fazer uma tarefa que você não sabe. Se você não sabe. A professora quer dizer, então, que como que eu faço isso? Olha, a maioria das pessoas que você acha que sabe, vem pedir pinico aqui pro gordo aqui, pro gordo Marcelo Peruso, tentar resolver o problema deles, que eles não sabem. O problema é que o gordo que tira um sal, o gordo é uma pessoa que está com problemas. A pessoa obesa, a pessoa obesa, não, a pessoa faz, a pessoa gordo, ele fala assim, o gordo, as pessoas fazem, o gordo é uma pessoa inflamada. Mesmo que você tenha exames de sangue e tudo certo, você é uma pessoa inflamada. Inflamada, sabe o que você faz? Gordo, o cacete. Nós temos uma predisposição genética para ter um peso dentro do ideal que é colocado numa convenção hoje, em 2023. Se você olhasse a Europa, no início do século, a convenção são as pessoas que eram sobrepeso, as pessoas ideais, as pessoas que tinham a predição de ter mais qualidade de vida. Agora não, agora você tem que ser magro, ou seja, é low carb e proteína. Aí o que acontece? O imbecil presta atenção que não entende porra nenhuma de tecnologia e quanto mais de medicina que eu entendo. Quando você faz low carb e se entope de proteína, você é bonitinho por fora e podre por dentro. Porque lá no ciclo da ureia, você não sabe que antes do metabolismo virar ureia, você tem amônia. E quando você tem um excesso de proteína, na metabolização vai ter um momento que o ciclo da ureia não vai dar conta do recado, o rim não vai transformar toda aquela desgraça lá em xixi e vai entrar na circulação seguindo amônia. E existem doenças disso. É uma sem-vergonhice do tamanho do cão. Professor, então essa é a primeira aula. Essa é a primeira aula de um projeto muito importante, muito especial, que vai ser algo incrível e vai fazer a diferença na vida de muita gente. Nós terminamos ontem o projeto do Pirata Empreendedor, um projeto que nós tivemos um sucesso tremendo, foi vendido 100 vagas, que as pessoas podiam comprar e teriam acesso a todo o workshop, aulas de MBA, o livro impresso, totalmente customizado, R$ 2.970. Muita gente queria comprar, eu sei, não é fácil. Por isso que nesse projeto de produtividade emocional, eu vou trazer uma oportunidade para todo mundo participar por um valor que não é questão de justiça, não. Era justo o que eu estava cobrando, porque é muita coisa que eu estava dando. E também agora muitas pessoas queriam participar, queriam ter minha aula, agora eles vão ter, e uma aula diferenciada. Até porque as aulas de produtividade que eu tenho, elas não foram gravadas no Brasil, elas foram gravadas principalmente no Vale do Silício. Lá onde se aplica o processo de sprint semanal, aonde já, gravei as aulas do Google, gravei lá na Apple, gravei na Microsoft. Professor, você vai falar tudo isso lá dia 19? Não, isso aí é aula que eu vou dar para você de bônus para você assistir em casa depois. A gente tem um compromisso dia 19. Se não quiser assistir, não tem problema, vai estar gravado. Você pode assistir, tem 1 ano para assistir lá a aula. Bom, professor, você vai explicar então como funciona esse negócio de produtividade emocional e por que as pessoas fazem errado o processo? Eu vou explicar para vocês aqui. Então, olha aqui, só para vocês entenderem. Então, o que acontece? Presta atenção. O que você tem um movimento excitatório na tua vida, onde que você é ativo e que você é passivo. E você aqui, vai ter um movimento onde que você tem um processo de percepção positiva do mundo e um processo negativo do mundo. Professor, entendi. Então, a primeira aula de hoje é que você vai entender é que tudo que acontece na tua vida se chama insatisfação. Quando você está ativo e você tem um sentimento negativo. E toda tarefa começa com uma insatisfação. Se você quiser, eu coloco aqui para você. A palavra é dor. Tá ao contrário lá no Facebook, lá, professor? Tá ao contrário lá no Facebook? No Instagram? Não tem problema. Então, eu vou fazer aqui. Muito bem. Dor. Agora escrevi ao contrário. Então, coloca na tua cabeça. Todo processo de insatisfação é onde começa toda a tarefa que você tem que executar. E aí o que vai acontecer? Acontece que quando você tem uma insatisfação, você tem uma valência negativa, um estado, uma emoção negativa, mas está ativo, aí as pessoas elas não querem vender isso para você, não querem vender a verdade, porque vender que é ruim, que é negativo, não vai dar certo. Mas é assim que funciona. Você precisa ter uma necessidade que é uma insatisfação biológica, o teu organismo percebe um sentimento negativo sobre aquilo e começa a ficar ativo e vai buscar uma solução. O problema é que a gente vai ver nas próximas aulas que apesar de eu ter uma insatisfação, ter uma tarefa no ciclo emocional, eu só posso colocar uma tarefa no ciclo emocional se eu tiver a condição de realizar ela. Será que eu tenho habilidade para um desafio que foi feito sobre a solução daquela tarefa? E é isso que a gente vai falar muito sobre isso. E talvez não é aqui em Curitiba. Vamos ter uma surpresa para vocês. Então, a primeira coisa. Existe picareta aí, psiquiatra, médico, formado na Merdalândia digital,
que diz que você tem que ter um equilíbrio de neurotransmissores. Isso é mentira. Como é que você vai ter um equilíbrio? Como que você vai regular, por exemplo, a tua dopamina? Como você vai regular a tua serotonina? Como você vai regular o seu glutamato? Como que você vai regular a sua adenina? Não tem como. O glutamato é um processo, é um neurotransmissor excitatório. A adenina é um neurotransmissor de relaxamento. O fato é o seguinte, como é que você vai espiritualmente fazer, vou relaxar? Olha só, até hoje a indústria farmacêutica não consegue criar um antidepressivo que faça um efeito, pelo menos depois de 2 semanas, para regular teu nível de serotonina, caso você tenha uma depressão. Você acha que você vai tomar hoje um antidepressivo, vai fazer efeito hoje? Não, vai demorar 2 semanas. Por isso que muita gente desiste. Se antidepressivo demora 2 semanas para fazer efeito, demônio, como é que um maldito de um psiquiatra, de um maldito de um médico, de um maldito de um vigarista vai falar que você vai fazer a regulação de neurotransmissores para ter produtividade? A tua tarefa é construir um avião que vai para a Lua. Pois é só foguete. Não, a tua tarefa mas é só regular os neurotransmissores que agora você vai ter habilidade para um desafio louco. Rapaz, quando a tua tarefa é extremamente complexa, você tem que ter um conhecimento fora do comum. Ou seja, não é regulando 6 neurotransmissores que vai fazer um idiota, um ignorante ter inteligência para resolver suas tarefas. Quanto mais o processo hormonal. Que aí a gente está falando, o neurotransmissor é um processo de um neurônio para outro, através de sinapses. Agora, você vai falar de hormônio, que onde eu tenho que fazer, às vezes, uma comunicação do meu cérebro com um receptor, uma célula receptora que está, sei lá, no meu pé. Olha, o sistema endócrino que eu tenho que usar todo para comunicar e tem um processo de feedback. Senhor, você está falando muita coisa esquisita. É isso. Então quer dizer que quando você faz um processo desse emocional e faz a gestão, significa que eu consigo fazer as coisas? Sim. Professor, mas você é uma pessoa muito nervosa, então essa gestão emocional não funciona. Por que não funciona, cacete? Você está ficando louco. Você está misturando o meu perfil comportamental com a gestão emocional de tarefa. Então você é mais ignorante que todo mundo junto. Quando a gente fala de perfil comportamental, eu sou um perfil dominante consciente, DC, que é uma pessoa extremamente agressiva, fazedora, passa por cima, não quer saber. Ele tem muito mais foco no processo que nas pessoas, diferente de uma pessoa influente que gosta lá de fazer o somebody love. Não tem certo e errado. É o perfil comportamental. Mas a gestão de tarefa que eu faço e que você faz, vai usar o mesmo algoritmo. Vai usar o Brain Model Canvas. Quando você faz uma gestão de tarefa, você não tem que ser como o Peruso é. Você não tem que ser o perfil comportamental dele. Mas o algoritmo, a estratégia é a mesma. Bom, professor, você já mostrou ali no ChatGPT que é impressionante. Pois é. Então, eu garanto que 100% do que está me escutando não sabe criar no ChatGPT uma linguagem artificial, olha só, própria, utilizando o seu próprio comportamento, utilizando a sua própria informação. Professor, duvido. Será que se eu falasse assim, quer ver? Se eu falasse assim para o ChatGPT, criar um e-mail para mim, como que eu posso criar um e-mail? Crie um e-mail para enviar para o meu cliente o boiadeiro, tal, boiadeiro, e quem pediu o orçamento se chama José Silva. Só isso. Você está vendo aí? Eu acho que está vendo, né? Só isso. Professor, mas tem que colocar mais coisa aí, tem que colocar quem você é. Eu criei uma segunda mente digital. Eu só aperto aqui o botãozinho aqui, pronto. O que ele vai fazer, professor? Não sei, talvez ele vai ali, vamos lá. Assunto, orçamento, serviços do boiadeiro. José, espero que nessa mensagem encontre bem seu nome, representante, tal. Pô, professor, gostei disso aqui. Gostou, né? É isso que você vai ter no teu. Agora, se eu venho, é exatamente isso que você vai ter no teu. Agora, se eu venho e falo para ele que eu posso customizar meus dados. E agora eu faço a mesmo prompt, o mesmo pedido, dá uma olhada que ele vai fazer. Assunto, personagem da boiadeira. Espero que se encontre bem. Gostaria de expressar minha gratidão pela oportunidade de atender seu pedido. Meu nome é Marcelo Peruso, conhecido como professor Peruso, CEO do IP2 Neurobusiness, especialista em neuromarketing. Com base nas informações que você gentilmente compartilhou, estou ciente da importância e singularidade do evento do boiadeiro. Estou entusiasmado em oferecer meus serviços, blá blá blá, como mencionado no seu, para que possamos oferecer um ferramenta detalhado, personalizado. Eu quero saber mais sobre o data, o local do evento, objetivos específicos, público-alvo, duração. Com base nessas informações, nossa equipe especializada poderá desenvolver um plano. Reitero nosso compromisso, assinado meu telefone, meu e-mail, atenção Marcelo Peruso, CEO. O que você viu aqui
Isso se chama segunda mente digital, de gestão emocional como ninguém, é o único algoritmo do Brasil funcional aprovado pela ciência em projetos de mestrado e doutorado pela Biblioteca Nacional e mais que isso. Agora, eu dei para o ChatGPT a oportunidade de ele também aprender, só que ele só fala para quem eu autorizo. E aí, professor, isso o que significa? Significa que eu economizei mais ou menos meia hora da minha vida para fazer um e-mail bonito para mandar para um orçamento que alguém me pediu. Não precisei falar nada. Como eu já também na minha segunda mente digital, eu já ensinei ele, que é o Marcelo Peruso, todo o meu currículo, ele já fez tudo para mim automático. As pessoas até com medo da tecnologia, porque a tecnologia é assim, ó, 10% vai saber usar porque é estratégico, vai fazer diferença. 90% já está ficando sem dinheiro, já não está vendendo mais nada, está ferrado, porque sabe que o ChatGPT vai, na parte operacional, vai passar por cima de todo mundo. Ou seja, 90% vai estar na operação. Vai ser uma divisão tremenda. Eu não sei como isso vai gerenciar o mundo, mas o problema é lá na frente. Se me afetasse, eu vendia tudo que eu tenho e vivia só de rendimento, ficava viajando pelo mundo inteiro sem fazer nada. É uma missão muito, muito importante. Eu não preciso ficar falando disso, eu não preciso ficar fazendo papel de vítima aqui para agradar alguém ou para tentar vender alguma coisa. Mas essa é a minha tarefa, essa é a minha missão. Então, o workshop Produtividade Emocional, ele já está disponível e para você ter acesso, tem um jeito, é pelo Instagram. E como funciona? Funciona da seguinte forma: dia 19 de agosto de 2023, você pode assistir ao vivo, pode assistir depois, pode estar gravado. Vai ser sábado, das 9 às 18 horas. Comigo, o professor Marcelo Peruso. Eu sei que muita gente não conseguiu pagar os R$ 2.970. Então, as 100 primeiras vagas, até o dia 4 de agosto, dia 3 de agosto é o lançamento oficial, onde eu vou ter a palestra oficial lá no YouTube, com milhares de pessoas. Hoje, já garanti tua vaga, porque pode acabar realmente, né? O primeiro lote são 100 vagas a R$ 397 e o segundo lote a R$ 497. Então, olha, sugiro que vocês escrevam nos comentários agora da live e você vai receber já automaticamente ali pelo Instagram, pelo Direct, todo um atendimento. Você clica em sim, coloca teu e-mail e somente no e-mail você vai receber do workshop e o link para aquisição, né? Só assim, é só colocar tarefa. Se você estiver assistindo isso aqui depois que terminar a live, você coloca a tarefa, daí nos comentários também vai atender você, né? Escreva ali no comentário ou manda até um direct. Quer mandar uma mensagem direta? Manda uma mensagem direta e você vai ser atendido já direcionado para esse evento. Agora eu vou te contar uma coisa aqui para terminar essa palestra, para você entender. Quando você tem uma tarefa de insatisfação, ela não foi para desejo porque você não sabe fazer, você não sabe resolver. Mas você pode ir para lá. Quando você vai para lá, ainda ela não está resolvida. Você tem que fazer a tarefa. Agora o efeito placebo, eu posso te dar uma dor, te dar uma solução mágica que não funciona para nada e você cai satisfeito, nem passou pelo desejo, que o efeito placebo enganou você. Eu só faço um desafio, eu quero falar para vocês o seguinte: quando alguém te prometer resolver um problema seu, uma tarefa sua, porque eu falei que todo o processo de produtividade, ele começa com uma tarefa e toda tarefa tem uma dor, você fala assim, então quer dizer que você falou que resolve o problema. Antes, você fala assim para a pessoa: olha, eu acredito realmente que talvez o que você está falando vai resolver o problema, que eu estou aqui na insatisfação e vai resolver o problema. Até muito obrigado porque você está preocupado comigo. Mas vamos fazer o seguinte, como você está falando que vai resolver o problema, você está gerando expectativa na minha cabeça e talvez até na mente da pessoa que tem certo tipo de problema. E quando você gera expectativa na cabeça das outras pessoas, você gera expectativa que você vai resolver o problema dela. Você já gerou uma expectativa na minha cabeça. E a expectativa é que vai resolver essa tarefa, que vai curar. Eu acredito em você, você é uma pessoa boa. Vamos fazer o seguinte, antes de a gente ir pro desejo e executar a tua operação milagrosa, tua dieta milagrosa, tua reza milagrosa, vamos colocar no cartório que se der errado você me paga R$ 1.000.000 por ter gerado uma expectativa falsa e me deixou frustrado. E você que gerou a expectativa ficou de boa e continua a vida porque não é você que tem a tarefa, não é você que tem a doença. Você escutou o que eu falei? Eu tá prestando atenção em casa? Na hora que você coloca a responsabilidade na pessoa que quer se intrometer na tua vida dando uma solução que não existe, fogem feito rato, fogem como covarde. Porque na hora de dar opinião, todo mundo dá. Mas na hora de ralar, feito um cavalo e buscar solução como eu tô fazendo, poucos têm coragem, têm capacidade e inteligência para fazer a coisa. E assumir a responsabilidade, porque eu gerei uma expectativa comigo mesmo e vou até o fim. Porque eu já falo, vamos no cartório, então assinar o compromisso da expectativa que você gerou na minha cabeça que vai dar certo. E um dos principais fatores numa gestão de tarefas são as expectativas. Expectativas que se tornam realidade. Você fica satisfeito, expectativas frustradas. E você vai pôr lá pro quadrante de frustração, que você vai aprender comigo também nas próximas aulas. Eu só quero falar que isso aqui é sério. Quando você bate, não tem desculpa. Não tem como a pessoa se defender. Prova que funciona. Prova. Não, porque aconteceu comigo. Não. Usar caso pessoal perfumado fica fácil, fica fazendo nos outros. Lembre, o curso, o workshop, o dia inteiro, sábado, dia 19 de agosto, das 9 horas da manhã às 18 horas, já está aberto as inscrições, só tem um jeito de participar, e essa inscrição você tem que colocar uma palavra chamada tarefa aqui nos comentários dessa live,
ou depois que terminar a live, você vai colocar tarefa ali nos comentários também, ou pode mandar um direct com a palavra tarefa. Tarefa. Pode escrever errado que eu coloquei lá um jeito que a inteligência artificial entende. Se você fizer maiúsculo, minúsculo, não tem problema. E você vai ter a oportunidade de 100 vagas pagar R$397. Lembra, o Pirata Empreendedor é R$2.970, agora estou deixando todo mundo participar. E é claro que vai todo mundo participando. Professor, então, para participar é simples. Coloca a tarefa nos comentários agora, manda o direct com as tarefas e a gente vai continuar. Essa semana ainda eu vou fazer várias lives aqui e talvez a gente tenha uma oportunidade, até porque existe uma localização chamado Inglaterra, que basicamente toda a base científica veio de lá. E eu quero, na lata, na pancada, fazer você aprender de uma vez por todas como o ser humano ele é tão ignorante, ele não tem capacidade de pensar, em ter o desejo, a habilidade para vencer os desafios. Sempre o mais fácil vai ser o desejado, até porque o efeito placebo vai funcionar para algumas pessoas. Agora, quando você vai saber aonde que foi inventado a penicilina, na Inglaterra. Aonde foi inventado o raio-x? Na Inglaterra. Aonde foi inventado o projeto Genoma? Na Inglaterra. Onde foi inventada a internet? Na Inglaterra. Aonde foram que descobriram a serotonina, a neurotransmissor tão importante que esses vagabundos sem vergonha aí estão vendendo para resolver procrastinação? Na Inglaterra. Mas eu vou nas universidades, eu vou nos locais, vou mostrar para você. Meu nome é Dr. Marcelo Peruso. Porque eu não tenho mais tempo a perder na minha vida. Eu tenho 52 anos de idade, eu já passei da linha do meio, minhas células já estão envelhecendo. Eu não estou lutando para chegar no final de uma corrida. Eu já cheguei num ponto da minha vida onde começou a contagem regressiva. A contagem regressiva do fim. E eu tenho que aproveitar a contagem regressiva do fim com as pessoas que eu amo e as pessoas que eu quero transformar para o bem. Mas não com gente ruim, com gente picareta, gente charlatão, charlatona, sem vergonha. Olha, de uns 100% de pessoas que passaram na minha vida, 90% hoje não fazem mais parte da minha vida. Professor, você é uma pessoa ruim. Sou tão ruim que esses 10% ficaram comigo, os 10% fazem parte da minha vida, é a minha família. Sejam bem-vindos à produtividade emocional. Sejam bem-vindos novamente ao mundo do professor Marcelo Peruso. E eu não vou economizar. Se você gosta da pessoa, acredita em outra pessoa, vá em frente. O importante sempre é o resultado que você vai ter das suas tarefas, não é mesmo? E você olhar o que você tem na sua vida. Isso é que é o mais importante. Uma escolha é sua. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Se cuidem. E lembrem, para participar dessa jornada, palavra tarefa nos comentários, palavra tarefa no direct, e você já vai ter acesso a todas as informações desse evento. Valeu, um grande abraço e a gente se encontra amanhã em outra live, dando continuidade nesse processo lindo da gestão emocional. Já aprenderam que você não sabia, né? Sprint semanal, isso, né? Você viu que o ChatGPT cria já uma segunda memória, segundo cérebro, já treinei ele, não precisa ficar colocando todo aquele prompt gigante, o cara ficar perdendo tempo, né? Bom, produtividade é isso, né, cara? Tem gente que sabe e faz em 1 minuto, tem gente que não sabe e demora um dia. No final das contas, você sabe quem tem resultado. Valeu, um grande abraço e até amanhã.